Bom dia, o nosso trabalho é sobre o Grid View. Eu sou o Daniel e nesse trabalho comigo estão o Lucas Fonseca, o João Vitor Monterani, o Ranieri e o Renan. Vou começar falando um pouco sobre a introdução do nosso trabalho. No Android, o Grid View é um grupo de visualização que exibe itens em grade de rolagem bidimensional, que são as linhas e as colunas. Os itens da grade, eles não são necessariamente pré-determinados, mas sim são inseridos automaticamente no layout usando um list adapter. E os usuários, eles podem então selecionar qualquer item da grade clicando sobre ele. E o Grid View, por padrão, ele é rolável. Então a gente não precisa utilizar o Scroll View ou qualquer coisa do gênero junto com o Grid View. O Grid View também ele é amplamente utilizado em aplicativos Android. Um exemplo fácil dele é a galeria do celular. A galeria por padrão lá que já vem do celular, nela é onde você tem o número de imagens exibidas usando o grid. E os itens eles são inseridos nesse layout de grade a partir de um banco de dados com uma matriz. O adaptador ele é usado para exibir esses dados com o método setAdapter. Ele é usado para unir o adaptador com o Grid View. E a principal função do adaptador no Grid View é buscar os dados de um banco de dados, de um array, e inserir cada parte dos dados em um item apropriado que será exibido no Grid View. E no Android Studio, ele está presente dentro dos containers, como a gente pode ver na imagem abaixo. E a partir daí, você pode simplesmente clicar e arrastar ele e soltar na tela virtual do celular e copiar ele. Ou então, a outra alternativa é você ir codificar direto no XML e criar ele. Bom dia, eu sou o Renan e eu vou falar um pouco sobre as classes e os atributos do Grid View. O Grid View ele é uma classe pública e o Grid View ele tem extensão em ABS List View, que significa que ele tem que puxar da ABS List View. Logo, o Grid View ele puxa da ABS List View, assim ele puxa da Adapter View, e ele puxa da View e da Object. Essa é a herança que ele tem que ter, porque ele tem que ser herdado de algumas. Alguns principais atributos dele, ele é um adaptador e ele é usado para exibir esses dados. O método setAdapter, como o Daniel disse, ele é usado para unir o adaptador com o Grid View. E a outra função, que é a sua principal, é que no Grid View ele busca os dados de um banco de dados ou algum array e insere cada parte dos dados em um item apropriado. E ele faz uma coluna, como se fosse uma matriz. E alguns atributos do Grid View em códigos, que são Android num columns, que tem que ser ditado desse jeito, não do outro, porque esse é o modo do Grid View. Além disso, ele decide o número de colunas que serão usadas no Grid View. Por exemplo, se digitar 3, serão criadas 3, se digitar 6, serão 6, enfim, é didático. Também tem o Horizontal Space, que esse atributo é usado para definir o espaçamento entre duas colunas de Grid View, que é o espaço horizontal e o espaço lateral de cada um. E tem o Vertical Space, que esse também é um atributo usado para especificar o espaçamento entre as duas linhas de cima e de baixo. Então seria o espaço de cima, no caso. Além disso, tem o Stretch Mode, que define as colunas como devem ser estendidas para preencher o espaço vazio. Então, se houver um espaço vazio, se você pôr o Stretch Mode, ele vai aumentar ou diminuir, de certa forma, ou a imagem que tiver lá dentro, ou qualquer outra definição. Também tem o Gravity, que especifica a gravidade dentro de cada célula. Os valores são top, bottom, left, right, enfim, esses são os principais, mas existem alguns outros que usam. Tem o Column Width, que especifica a largura fixa para cada coluna. Isso pode ser
PX, DP, SP. Geralmente a gente usa em DP, mas pode ser usado em outras especificações. Mas também tem um certo atributo lá dentro que dá para você aumentar o espaçamento ou não da imagem. Métodos protegidos. Attach Layout Animation Parameters. As subclasses elas devem substituir esse método para definir o parâmetro de animação do layout no filho fornecido. Compute Vertical Scroll Extent. Calcule a extensão vertical do polegar da barra de rolagem dentro do intervalo vertical. Este valor ele é usado para calcular o comprimento da polegada dentro da trilha da barra de rolagem. O intervalo é expresso em unidades arbitrárias, que devem ser iguais às unidades usadas. A extensão padrão é a altura do desenho dessa vista. Compute Vertical Scroll Offset. Calcula o deslocamento vertical da polegada da barra de rolagem dentro do intervalo horizontal. Este valor é usado para calcular a posição da polegada no trilho da barra de rolagem. O intervalo é expresso em unidades arbitrárias, que devem ser iguais às unidades usadas. O deslocamento padrão é o deslocamento de rolagem desta visualização. Layout Children. As subclasses devem substituir esse método para fazer o layout dos seus filhos. On-Focus Changed, chamado pelo sistema de visualização, quando o estado de foco dessa visualização é alterado, quando o evento de mudança de foco é causado por navegação direcional, Direction e Previous Focus Rect. Fornece informações sobre essa origem do foco. Ao substituir, certifique de chamar a superclasse para que não ocorra tratamento de foco padrão. Se você substituir esse método, deverá chamar a implementação da superclasse. O Mensuring meça a vista do seu conteúdo para determinar a largura medida e a altura medida. Este método é invocado pelo Mensuring e deve ser substituído por subclasses para fornecer uma medição precisa e eficiente do conteúdo. A implementação da classe base de medida é padronizada para o tamanho do plano de fundo, a menos que um tamanho maior seja permitido pela Mensur Spec. As subclasses devem substituir o Mensur para fornecer melhores medições do seu conteúdo. Se este método for substituído, é responsabilidade da subclasse certificar que a altura e a largura medidas sejam pelo menos a altura e largura mínima. Boa noite, turma. Então, continuando sobre Grid View, eu vou falar um pouquinho mais sobre como pode ser feita a programação e como é que é feita a formatação do Grid View, tá? O Grid View, como nesse exemplo aqui, é um controlador da página do aplicativo, certo? Ele cria a formatação em Grid View para que dentro dela possam ser criados alguns executáveis, né? Que eu falo assim, quando é executável é porque, por exemplo, assim, você pode clicar ali e vai ter uma resposta. Por exemplo, se eu clicar aqui nesse DSA, vai ter um toast, no Java vai ter um toast. Cada um que eu clicar vai ter um retorno de uma mensagem ou um retorno para uma outra página às vezes, certo? Do aplicativo, ok? Então o Grid View ele é utilizado quando você quer arrumar o modo de exibição do seu dispositivo de uma maneira que tenha no mínimo 2 colunas, tá? Para que seja feita a separação, porque senão seria outro tipo de formatação, e em quantas linhas você quiser, certo? Elas serão preenchidas então com os layouts, né, que serão feitos via XML, tá? O Grid View, igualmente a outros tipos de formato de layout de tela, ele é baseado em altura e largura, certo? Então no projeto, na parte da Activity Main, a gente faz a verificação que ele é visto por meio de altura e largura, se a gente clicar no XML, tá? Então quando a gente cria o Grid View, a gente cria a paginação, certo? E o layout precisa ser criado à parte, ok?
Como, por exemplo, assim, em um outro XML a gente criaria somente o que vai ser exibido aqui, ok? Eu vou deixar aqui um videozinho, então, explicativo de um exemplo via XML de como criar um grid view, tá? É bem simples até, quem conseguir fazer em casa vai saber que é um processo via XML um pouco trabalhoso, claro, mas bem simples. O exemplo que ele dá aqui do vídeo, ele coloca números de 1 a 10, aqui tá só indo até 6, certo? E cada número que a gente clica, a gente recebe um toast de retorno, beleza? Fica esse então como um exemplo de código também, para que vocês possam tentar sobre o grid view, beleza? Obrigadão.